Bom, pessoal, o objetivo desse tutorial é para que você consiga fazer uma correção de rotação de um personagem ou de qualquer coisa. Quando você precisa mirar alguma coisa, você tem que entender bem o sistema de rotação do Unreal e os blocos que vão ser capazes de fazer com que o cálculo das diferenças de rotação aconteçam. Como é que isso é na prática? A gente tem esse ator aqui, que é uma caixa com uma seta em cima, e eu basicamente quero fazer essa caixa mirar sempre para o meu ator enquanto ele estiver num raio de ação. Isso pode ser usado em, sei lá, você criar uma metralhadora giratória que persegue teu personagem, ou você criar um canhão, ou mesmo você fazer funções que façam um objeto em sua perseguição, tipo um míssil orientado, e ele corrigir a rotação em função de um alvo. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. E como é que a gente começa? A gente começa fazendo o seguinte: vamos criar uma caixa. Essa caixa aqui, beleza. Essa caixa vai ser responsável vai ser o raio de ação do nosso personagem setinha ali para seguir, que vai seguir o nosso outro personagem. Esse raio de ação vou botar um pouquinho maior, só um pouquinho mais largo assim, tá bom. E também eu vou torná-lo visível para que a gente consiga acompanhar na hora de testar. Com ele selecionado, vai lá no teu esquema, o esquema do teu nível, e você já tem ele como referência. Clica com o botão direito, você já tem uma referência para ele. Vamos adicionar dois eventos de colisão. Um é Beginning Overlap, que seria o começo da sobreposição do seu personagem na caixa, e a gente vai criar outro, que é se o mouse deixar, né, que é o fim dessa sobreposição. E vamos criar um evento customizado aqui. Esse evento customizado eu vou chamar de perseguir. Beleza? Show de bola. Primeira coisa que a gente tem que fazer, assim, eu não acho legal você ficar usando tique toda hora. Então aí vai uma coisa que eu acredito que para a maioria dos casos funciona. Cara, você faz um timer. Você cria esse timer aqui. Você vai fazer set timer by event ou função. Eu gosto do de função, que você não precisa ficar esticando linha. Chama pelo nome mesmo. Vou clicar aqui, vou copiar o nome da nossa função, do nosso evento, e vou botar aqui. Então, o que esse timer vai fazer? Ele vai chamar essa função num intervalo de, vou botar 0,05 segundos, em loop. Ele vai ficar chamando esse evento aqui a cada 0,05 segundos. Aí você fala, pô, por que tu não usa logo o TIG? Cara, assim, se você estiver rodando 120 FPS, imagina aí, divide o seu segundo por 120 e você vai ter uma base de tempo do evento em cima da animação, ela não vai ser um tempo fixo. Você está entendendo? Então, vamos continuar o seguinte: e quando eu saio da minha caixa, eu quero que esse evento pare de acontecer. Simplesmente pare. Então, vou fazer isso aqui, vou fazer um pause. Beleza? Quem deve disparar esse evento é o final da sobreposição. Só para você entender, vou botar um print aqui, e está dizendo hello quando a gente está dentro da caixa. Compilei, produzi. Nada acontece, você entra aqui, o hello está acontecendo. Você saiu, os valores são apagados. Beleza? Não é que seja apagado, eles deixam de escrever. Show? Show de bola. Com esse ajuste já feito, a gente vai fazer a interpolação da rotação. Seleciona a nossa caixa, que é o ator que em si vai ter a sua rotação modificada, e você vai chamar uma referência dele clicando com o botão direito e criar referência para cubo aula, que seria aquela caixa lá. O que nos interessa? Primeiro, a gente tem que corrigir uma rotação. Só que o bloco que faz isso dentro do Unreal é esse aqui, look
Eu digitei look para buscar, ele tem esse localizar visão na rotação. Está em matemática e rotator aqui, se você não achar, se a sua versão estiver em inglês. Basicamente o que esse bloco faz? Ele fala, olha, se você está nessa posição e o seu alvo está nessa posição, para que você consiga enxergar ele olhando para ele, mirando nele, você tem que ter essa rotação aqui. Entendeu? Ele pega uma localização onde você está, qual é o seu alvo e qual seria a rotação para você olhar ele de frente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a localização do nosso cubo, que é getActoLocation, e vamos usar ele como nosso ponto de partida. E o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? Bom, quem sobrepôs o cubo, não é verdade? Quem sobrepôs aquela caixa. Então eu vou tornar esse outro ator aqui de sobreposição, vou tornar ele promover uma variável. Eu vou chamar ele de alvo. Então a gente já tem quem vai ser o cara o qual vai ser perseguido. Vai ser o alvo. Beleza? Você vem para cá. Pega a localização também desse alvo. Ctrl W. Pego a localização dele. E eu já tenho aqui a rotação necessária para enxergar aquele cara. Então, deixa eu tirar esse print teste aqui, que não vamos mais ler hello, mas vamos interpolar. Bom, antes de interpolar, eu acho que eu posso explicar por que interpolar. Do tipo, se você chegar aqui e na cara dura, puxar aqui, ó, puxar o cubo e fizer assim, ó, set actor rotation, que seria definir a rotação do ator, e você vem aqui na cara dura e fala assim, ó, ele tem que ter essa rotação. Vai funcionar um pouquinho. Você vai falar assim, pô, mas até que ficou bom, mas eu vou te explicar por que não é legal fazer isso. Olha como é que ele já está. Primeira coisa que aconteceu, ele está corrigindo na moral a rotação quanto ao ator enquanto ele está nesse volume, perdeu, ó. Quando você entra de novo, ó, pum, efeito Chapolin, beleza? Cara, ele está na rotação e quando você entra, tum, ele rápida, ele faz com que esses efeitos especiais tipo Chapolin aconteçam. É muito abrupto. Então é necessário você interpolar para você conseguir transições suaves. Então o que a gente vai fazer? Eu vou manter esse bloco aqui porque é conveniente. No final a gente vai ter que usar ele de qualquer maneira. Vou interpolar a rotação desse cara. E você observou que ele inclinou também? Ele não só corrigiu a rotação olhando como o nosso pescoço faz para olhar uma pessoa atravessando a rua. Ele corrigiu todas as rotações. Aí você vai falar, que todas as rotações são essas? Ó, puxei aqui. getActor rotation. Peguei a rotação do nosso perseguidor, né? E você vai ver que quando você estica uma rotação, você tem isso aqui, ó, break rotator. Quando você quebra uma rotação, você tem 3 valores em float aqui. Que valores são esses? Quando você seleciona sempre qualquer coisa no teu cenário para modificar a rotação dele, você tem esses 3 arcos aqui. Esses 3 arcos estão sobre planos orientados. Beleza? Do tipo, esse arco aqui, ele está girando com qual eixo de referência? O eixo Z, que seria o eixo que é como se fosse um peão rodando. O eixo Z faz com que ele fique na vertical, essa rotação, percebeu? E qual eixo que é esse aqui? Ó? Tá vendo? O pitch, né? Se você vier aqui, ó, você vai ver ó, que o pitch ele está girando sobre o eixo Y. E por consequência o roll no X. Entendeu o que é cada uma das rotações? Você tem 3 rotações possíveis nesse sistema
E a que eu quero, nesse caso, eu só quero corrigir essa rotação, eu não quero corrigir as demais, beleza? Só para título de didático aqui, eu vou zerar as rotações, a rotação eu vou zerar, para que a gente não tenha nada que atrapalhe a tua visualização, beleza? Show, tá pra lá. Vem aqui e vou fazer o seguinte, essa rotação é a minha rotação atual e eu quero corrigi-la com esses valores aqui, também quebro o valor. Quebrei a rotação, essa aqui seria, vou até comentar aqui, ó, corrigida. Então essa aqui é a corrigida e essa daqui é a normal, a atual. Você vai fazer o seguinte, ó, puxa e você vai fazer make rotate. Você vai criar uma rotação mantendo os valores que você quer que permaneçam, que seriam o row e o pitch, e usando somente o valor de yaw da tua rotação corrigida. Isso faz com que você tenha uma nova rotação que só vai, na boa, considerar a mesma rotação no eixo Z, o yaw. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha rotação atual, tá vendo que eu peguei aqui a Get Sector Rotation, e eu vou interpolar ela para a minha corrigida. Então vou fazer assim, ó, puxar, só tu digitar interpolar para, tá vendo? E você vai usar essa interpolação aqui, beleza? Para você interpolar alguma coisa, necessariamente, cara, você tem que ter um espaço de tempo e uma taxa com que isso acontece. Bom, qual é a base de tempo dessa função? Eu consigo essa base de tempo do evento tick mesmo. Isso aí não tem como... Se eu tiver errado, alguém me fala aí depois e até me ensina, porque eu agradeço. Eu pego o delta seconds, transporto ele, promovo ele para uma variável, ó. E nesse eu vou dar assim base de tempo. Beleza? Então temos uma variável base de tempo e essa base de tempo seria o tempo decorrido aí, a base de tempo do nosso jogo. Puxei, mais ou menos eu falo, cara, eu uso assim. Se alguém já tem um Mandrake bem melhor, cara, me avisa, cara, que eu gosto de receber dica boa também. Base de tempo, delta, e vou botar uma interpolação de 5 aqui, pra gente ver como é que vai ficar. E agora sim, eu seto a nossa rotação. Então, basicamente o que a gente fez, a gente calculou qual seria a rotação, dividimos, eu quero só aquele yaw, eu quero só aquela rotação em Z. E interpolamos da rotação atual para a corrigida, que nos interessa, uma velocidade de 5. Show? Vamos ver como é que ficou? Interpola, já está corrigindo, tá vendo? Olha como é que ele está. Você observa que a transição ficou mais lenta. Mas aí, quando você entra de novo aqui no cubo, ó, você já não tem mais transição do tipo Chapolin. E outra coisa, você pode modificar essa velocidade de interpolação para, por exemplo, aí você vai ter que achar valores entre ótimos, aí depende da tua necessidade. Eu quero criar uma metralhadora que seja muito rápida, eu vou dobrar a velocidade disso aqui, né? Que a correção de rotação seja muito rápida. Então, cara, quando tu entra, ele já está rodando mais rápido. Pode ser até mais. Bom, eu posso botar aqui 25. Vai fazer com que ela bem mais rápido, tá vendo? Ou você pode criar um troço que esteja atrasado sempre. Eu quero que seja uma parada realmente atrasada. Vou botar 3 aqui, porque eu quero que aquela metralhadora ela gire e eu só acerte o personagem quando ele repetir a localização dele, por exemplo. Ela vai... Olha como é que ela está bem mais lenta. Beleza? Objetivo alcançado.
Só para revisar, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu quais são os nomes e como decompõe-se uma rotação. A gente aprendeu a corrigir essa rotação só a que a gente quer. A gente falou sobre interpolação e falamos sobre timer. Eu espero que não tenha sido rápido, foi bastante coisa para esse tempo, mas espero que tenha sido proveitoso. Se você gostou, dá um like, vai lá no canal, assina. A gente tem uma série bem bacana que eu vou usar bastante isso que eu mostrei aqui para a correção do nosso personagem na borda. Hoje, só para vocês entenderem, o nosso personagem nos tutoriais, ele consegue já subir, bababá, bebê, ele vai para um lado, vai para outro, sobe, desce. Só que se você entra errado na borda, por exemplo, assim de lado, olha como é que o personagem fica. E o que é legal é saber que esse conhecimento aqui de rotação vai dar base suficiente para a gente corrigir rotação em tempo real, o tempo todo desse personagem, para que ele ande numa superfície curva, sinuosa, e vá corrigindo a rotação. Então, se quiser saber como é que isso vai acontecer, curte aí e segue o canal que você vai ver mais vídeos sobre isso. Um abraço a todos e espero ter sido proveitoso.